Um dos motivos de eu te convidar, a gente até conversava aqui agora há pouco, é que hoje as pessoas talvez vejam a Carla gerando muito conteúdo na internet, tendo o seu sucesso ali, ajudando profissionais, desenvolvendo e com muitos acessos ali nas redes, e talvez não vejam todo o trajeto para chegar até ali. Que eu vejo que nas redes hoje tem muito essa questão, né? A gente vê ali o palco, que a gente até conversava, mas não vê os bastidores. Então, como foi para chegar nesse processo? Então, eu queria primeiro conhecer um pouquinho mais a Carla, que tal, nem eu conheço a fundo, né? A Carla. Então, primeiro eu queria que você explicasse, trouxesse pra gente, assim, como começou a sua clareza do que você queria pra sua vida, assim, né? Porque teve todo um caminho aí. Queria que você explicasse um pouquinho mais como foi esse caminho até você chegar na área da saúde, como que era a Carla criança, adolescente ali. Bem, essa frase ela é muito sábia, né? As pessoas que veem o palco, elas não veem os bastidores. E aí, só fazendo um parênteses aqui, um grande erro que a gente pode cometer é justamente comparar os nossos bastidores com o palco do outro. E isso te gerar uma motivação. Então, nunca se compare, porque o que você tá vendo do outro, você tá vendo o palco. E aí, o seu bastidor talvez tá no momento desafiador. E aí, talvez essa comparação vai te desmotivar. Então, nunca façam isso. Nunca compare os seus bastidores com o palco do outro. E aí, voltando ao ponto da minha história, né? Sou Carla Cavazana, nascida e criada no interior de São Paulo, lá em São José do Rio Preto. Tenho muito orgulho de falar isso. E vivi 30 anos da minha vida lá, até vir para São Paulo, capital. E você sabe, Ti, trazendo questão de história mesmo, desde que eu me lembro, eu sempre fui uma pessoa extremamente determinada. Então, eu lembro de comportamentos, imagina, ali na adolescência, até lembranças da infância, eu falava assim, não, eu vou fazer isso e eu vou conseguir fazer isso. E eu atribuo isso um pouco até ao modo da criação que meus pais me trouxeram, né? Então, eu tive uma criação muito livre, no sentido de assim, ó, vai pro mundo, tome as suas decisões e se acontecer alguma coisa, a gente tá aqui na retaguarda, né? Então, esse foi o meu estilo de criação. Então, acredito que por conta dessa criação, eu acabei desenvolvendo esse perfil de ser muito determinada, porque eu sempre tive que fazer as minhas escolhas. E aí, quando eu comecei a pensar em carreira profissional, eu lembro que a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça é assim, eu não aceito não fazer uma faculdade que não seja pública, eu vou fazer uma faculdade pública e eu vou passar direto do terceiro colegial. Eu não aceito não fazer cursinho, eu não aceito. Né? Então, além da determinação, eu falo que eu sou uma eterna inconformável. Né? Então, eu não me conformo com qualquer coisa, com um resultado mediano. Então, falando pontualmente de carreira profissional, esse foi o meu primeiro start, a minha primeira escolha. Eu vou sair do terceiro colegial e eu vou direto para uma faculdade pública. Ponto final. E aí, eu tinha o viés muito, de fato, do cuidado, né? Eu tinha esse viés muito de conexão com pessoas. Eu sempre gostei muito do ser humano. Eu sempre fui aquela pessoa do cuidar, do me entregar e tal. E aí, devido a esse meu perfil de personalidade, eu falei, cara, a enfermagem é uma opção. E você sabe, Ti, que eu me lembro que eu nunca tive um plano B. Eu nunca tive um plano B. E aí, assim, voltando ao ponto da minha criação mais livre, o meu pai sempre me deixou muito livre. Ó, vocês vão escolher o que faz sentido pra vocês. Nunca foi aquela coisa, você tem que fazer isso. Você tem Não. irmãos? Eu tenho 2 irmãs, sou do meio. Eu tenho a irmã mais nova e a irmã mais velha. E aí, eu falei, cara, então se eu tenho esse direito, entre aspas, de escolha, eu vou pra enfermagem. E nunca teve um plano B. Eu falei assim, eu vou ser enfermeira e ponto final. Massa. Aí, o que aconteceu? Passei em 3 faculdades públicas direto do terceiro colegial, porque essa era a meta, né? Sim. Então, eu sempre fui de colocar meta e sempre fui de cumprir meta. E aí, escolhi uma das, na época, era a terceira melhor faculdade de enfermagem do Brasil, que é a Universidade Federal de São Carlos. E aí eu fui pra faculdade. Muito bem. Fiz lá toda a minha graduação e foi aí, inclusive, que eu comecei a me envolver com feridas, desde 2006, que eu vivo uma história muito próxima com feridas. E aí eu falei, legal. E aí, quando eu já estava na graduação, por esse meu perfil, eu falei assim, eu vou voltar... Olha só, cara, isso é muito louco, até me emociona porque é muito real. Eu falei assim, eu vou voltar pra Rio Preto e eu vou trabalhar no Hospital de Base de Rio Preto.
Tanto é que as minhas colegas de graduação, de faculdade falam isso até hoje, né? Porque eu falava assim, eu vou voltar para Rio Preto e eu vou trabalhar na emergência do Hospital de Base de São José do Rio Preto. O que aconteceu? Eu trabalhei na emergência do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Fantástico. Aí eu me formei e foi assim, me formei, voltei para Rio Preto e é muito legal também essa parte, eu gosto muito de contar nas minhas palestras. Eu precisei pedir folga da escola que eu dava aula para ir para minha formatura. Eu me formei, depois de 20 dias eu consegui meu primeiro emprego, que foi dar aula. Porque eu saí da graduação licenciada e bacharel em enfermagem, então eu podia dar aula. Aí o meu primeiro emprego foi dar aula. Aí eu tive que pedir folga para ir para minha formatura, olha que genial. E aí eu fiquei tentando processos seletivos no HB, porque qual que era a meta? Voltar para Rio Preto e trabalhar na emergência do HB. E aí foi assim, eu fiquei dando aula, passei em todo o processo científico do HB e fui trabalhar na emergência do HB. E aí eu fiquei lá no hospital, nesse atendimento assistencial por 4 anos. E aí olha que massa. Aí eu cheguei num momento dentro do hospital, meu inconformismo, eu comecei a sentir que eu já não era mais pertencente àquilo ali, já começou a não fazer muito sentido pra mim. Porque era aquela vida de plantão, era vida de... Eu trabalhava na UTI da emergência, então eu lidava com óbito diariamente, então diariamente eu via pessoas morrendo, eu lidava com muito sofrimento. E aí chegou o momento que aquilo ali já não começou mais a fazer sentido pra mim. Eu saía do plantão, eu chorava. Eu chorava, Ti. Eu chegava em casa, ainda mais que era plantão noturno, eu chegava em casa, eu chorava, eu não conseguia dormir. E aí eu comecei a ter reflexos na minha saúde por conta disso. Então eu desenvolvi refluxo, gastrite, esofagite, todas as ites que você imaginar eu tive nessa época. Aí eu falei, legal, isso daqui já não é mais pra mim. Aí eu tentei uma oportunidade dentro do hospital que eu trabalhava. Por quê? Eu não tinha aberto ainda a minha mente. A minha mente ela ainda estava fechada. Olha que curioso isso. A minha mente ela ainda estava fechada. Por quê? Na minha formação, Ainda não estava open mind. Ainda não estava open mind. Afinal de contas, nós estamos no podcast Open Mind. E de fato né? Eu vivia dentro da caixa. Eu falo isso muito para os meus alunos do meu curso. Gente, vamos sair da caixa. Porque durante a graduação, qual que era o caminho que os caras me deram? Ou você vai para assistência ou você presta um concurso público. Eu não queria um concurso público, eu fui para assistência. Então, com essa mentalidade que ainda estava muito fechada, eu falei assim, tá, esse daqui é o único caminho que eu posso na vida. Então, quando não fazia mais sentido para mim estar dentro de uma UTI, estar dentro de uma emergência, eu fui buscar uma oportunidade dentro do próprio hospital. Aí eu bati lá na porta do RH. Oi, sou Carla Cavazana, sou enfermeira lá da UTI. Olha, tô passando por isso, tô com questões físicas, tô com questões psicológicas e pra mim já não faz mais sentido estar lá. E você continuava dando aula? E concomitante dando aula. Sim, plantão e aula. Tudo bem que chegou um momento que eu não aguentei, aí eu saí da escola e fiquei só no hospital. E aí eu me lembro até hoje, a moça do RH, né, virou pra mim e falou assim, olha, a gente não tem uma oportunidade pra você aqui. Porque eu queria sair da assistência, eu falei assim, eu gostaria de talvez ir para uma educação continuada, né, que eu tenho esse viés de educação muito forte. Uma educação continuada, uma CCIH, que é controle de infecção, enfim, uma gerência, uma gestão. Ela virou para mim e falou assim, olha, você não tem uma oportunidade aqui dentro da nossa instituição. Você vai continuar onde você está. E aí, obviamente, quando essa porta se fecha, no momento dói. Hoje, obviamente, depois de 12 anos que eu saí do hospital, hoje eu tenho essa clareza. Em verdade, não foi um não, foi um sim para outras possibilidades que depois vieram. Porque eu faço essa retrospectiva e eu fico pensando, cara, se aquela mulher do RH tivesse me dado um sim lá em 2010... talvez eu não teria saído de lá. É possível que você estivesse lá até hoje, né? Faz sentido isso? Total. Talvez eu estivesse lá dentro do hospital de base até hoje. Então, gente, você que tá ouvindo esse podcast, muitas vezes, naquele momento que a gente recebe um não, aquilo dói. Mas muitas vezes, um não que a gente recebe é um sim para outras possibilidades. É fantástico, assim, e até pegando tudo que você tá trazendo, eu já consigo tirar vários hacks ali de aprendizados. E o primeiro que eu achei interessantíssimo,
que você traz é a forma como você foi criada. Então, acho que tem pessoas que vão nos assistir aí, que estão assistindo, que talvez tenham filhos. E olha que louco, né? A possibilidade que seus pais te deram de dar essa força, de falar, estamos aqui. Sabe, eu vejo, até sou psicólogo e até atendendo as pessoas, trabalhando com desenvolvimento, treinamento, eu vejo o quanto essa postura dos pais de estar presente ali, falar, vai, que estamos aqui do seu lado, essa força que você ganha, o quanto isso é poderoso e o quanto isso com certeza contribuiu pelo que você trouxe com a sua vida. Então esse é o primeiro ponto, né? O quanto a nossa base. E aí é importante, para quem nos assiste que é pai, que é mãe, de entender o quanto estar presente, o quanto dar essa segurança para os filhos é importante, mas também não para você se limitar, você, pessoa, também se limitar na questão de mas meus pais não foram assim, por isso que eu sou assado. Pelo contrário, é você entender que você teve os pais que você precisava ter. E o que você escolhe fazer a partir disso. Mas que fantástico essa força que seus pais te deram, que já fizeram com que você, muito do que você faz e determina, já é um ponto interessantíssimo, essa força que você tinha. Segundo hack que eu percebo assim, que é muito forte na sua fala, é essa questão da determinação. Eu vou fazer e eu vou fazer. E eu vejo, nossa, quantas trabalhando consultorias, assim, eu tive a oportunidade de passar por várias empresas e eu vejo que geralmente pessoas que têm grandes resultados em várias áreas da vida, geralmente nas áreas que elas têm resultado, elas têm muito essa pegada de eu vou fazer. A gente até conversava aqui no início, falando um pouquinho antes de começar a gravação, do mundo de hoje que a gente vive, da internet, falando até dos bastidores, né? As pessoas ficam olhando só o palco, mas não olham o bastidor. E para certas coisas necessita de tempo. Exato. Não tem jeito, você precisa de tempo ali para começar a fazer. E algumas coisas você vai ter, não é, eu determinei, eu vou conquistar e tal. E no dia seguinte você vai conseguir. Algumas coisas levam um certo tempo. Exato. Mas quando você tem essa determinação, fala, eu vou conseguir. Eu adoro a psicologia, a neurociência. Então a gente começa a entender até vários estudos da neurociência, o como esse determinar, o quanto essa crença que você tem, ela altera inclusive o seu cérebro. Total. De estrutura e bioquimicamente sim. Ali para que você realmente consiga alcançar tudo isso. Então, para mim já fica 2 hacks fantásticos. E o terceiro, que é agora que você estava trazendo, de quantas vezes a gente fica preso ali numa verdade. Não, nossa, mas eu queria... Você poderia ter ficado naquele momento. Nossa, mas eu queria uma oportunidade aqui, mas eu não consegui a oportunidade. Mas que droga. E o quanto você pode olhar para isso que aconteceu hoje. Então a percepção de que não foi um fracasso, não foi exatamente essa porta que foi fechada, que falou aqui não tem lugar, que te fez buscar outras coisas. Então, para mim já são 3 hacks que quem tá assistindo aqui, se levar pra vida, já vai ter assim um baita impacto.